você gasta menos do que você ganha. Esse aqui é aquela parte feliz da sua vida que você começa a juntar o dinheiro. A gente nem vai falar em investir, a gente vai falar em juntar, que é onde você vai ter o seu fundo de reserva e é onde você vai ter seus investimentos futuros, tá? Aí você tem que saber onde você está. Se você está no B, você tem problemas, tem que se corrigir, assistir as aulas que a gente vai dar aqui de coeficiente emocional, tá? Se você está no gasta tudo que ganha, você tem que ver se você está investindo seu dinheiro, se é o momento certo, se é planejamento. Então a gente vai fazer o planejamento ano que vem, então a gente conserta isso durante o ano todo e a gente vai fazer menos que ganha. Quem é do Alphacom aí conhece o professor Lustosa, beleza? O professor Lustosa, ele entrava no gasta mais do que ganha. A gente demorou uns 8 meses para corrigir ele. Hoje ele está aqui embaixo, menos que ganha. A gente entrou em processo de recuperação com ele, tá? E você pode estar hiper endividado que a gente resolve isso, não tem problema. Aí é o seguinte, galera, a gente vai trabalhar esse sisteminha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês conceitualmente como é que funciona. Isso aqui é hiper difícil de seguir no início, ok? Mas com o tempo você ganha. Eu vou te dar os princípios, mas depois eu vou rabiscar na mão, tá? Porque senão você não vai conseguir entender os princípios de sua mente, esvazia ela, para de fazer comentário idiota aí, para de fazer besteira e presta atenção nessa sistemática aqui, porque essa sistemática é para o futuro, mas você tem que aprender ela agora, porque se você aprender no futuro, você não consegue fazer. Porque é o seguinte, a grande história aqui é assim, eu vou colocar um cara que ganha 5 mil hoje e ele foi apresentado a essa sistemática que eu uso. Aí ele falou assim, pô, eu não consigo organizar essa sistemática. Mas ele está estudando ou está batalhando e ele vai pular para um salário de 12 mil reais. Isso é muito comum, tá? Por exemplo, o cara ganha 5, aí está estudando aqui para a Polícia Federal, é um negócio que eu bato sempre com os meninos, né? E o subsídio da Polícia Federal é 12 líquido, porque eles têm é 12.800 líquido deles. Não é bruto não, porque eles ganham outras coisas lá, como diária, adicional de fronteira e tal. Então, com esse salário de 5 mil aqui, fazendo um exemplo, ele recebendo hoje, ele não consegue encaixar nisso aqui. Ele vai falar, porra, eu vou ter que ter renda extra. Por quê? Porque ele aprendeu isso aqui quando ele já ganhava o salário original. Quando você aprende isso, galera, você aprende o sistema e você consegue utilizar quando você está ganhando mais. Conseguiu entender? Beleza, então vamos lá. Imagine o seguinte, qual é o certo? O certo, se o cara ganha 5 mil reais, é esses 50% aqui do salário dele tem que ser aplicado nos gastos do dia a dia, né? Que é 2.500. Aí tem alguns conceitos, galera, que são assim, ó. Financiamento, ele pode financiar, se ele ganhar 5 mil, ele pode financiar até 20%, é tudo baseado em porcentagem. Então ele pode fazer financiamentos de até R$1.000. Porque é tipo assim, é meio absurdo você pensar que um cara ganha 5 mil e paga 3 mil de financiamento. Mais de 50% que ele ganha. Isso é uma idiotice completa. O que é financiamento aqui para simplificar? Na nossa prática a gente coloca o seguinte, tem 3 formas de financiamento. Uma, quando você financia um carro, é financiamento. Quando você financia uma casa ou apartamento, é financiamento. E aquelas contas que você divide no cartão que chegam a 12 vezes. Ou seja, é tudo financiamento. Sai daqui desses 50% e entra aqui para cima. Isso aqui, os R$1.000, é o teto que você pode financiar.
Então, olha que interessante. Se você foi lá, juntou dinheiro e comprou um carro, e a prestação do seu carro é R$ 700, você já não pode financiar uma casa, você tem que morar de aluguel, obrigatoriamente, e as dívidas que você compra no cartão, eu vou comprar um tênis em 12 vezes, somados as contas divididas, porque o cartão tem o que você paga à vista e na outra parte do cartão que você lê, tem a parte que você divide, né? Só pode dar somado os R$ 300. Para que junto 700 mais 300, dê seus R$ 1.000 aqui. Aqui, ok. Isso aqui, ok. Vocês vão ouvir muito falar isso. Até 20% é chamado dívida saudável. Pode ter, não tem problema. Só controla quanto você vai pagar de juros, tá? Agora, esses 2.500 do gasto do dia a dia é tudo. Só que no conceito que a gente usa, galera, vê se você entende. Tá? Eu sei que a gente vai bater várias vezes. Se você está pagando aluguel, não é seu. E você não tem desencaixe inicial para financiar. E você não tem um valor muito alto para pagar de prestação. Porque financiamentos de casa, o aluguel costuma ser 0,4 ou 0,5 do valor do imóvel. E o financiamento chega a ser 0,9, 0,8, 1% do valor do imóvel. Então, se você comprar uma casa que vale R$ 300.000, você vai pagar mais ou menos uns 3.000 de prestação mais a entrada, mas o aluguel é 1.500. Então você está pagando aluguel, aí tem luz, água, internet, as compras do mês. Mano, tudo que você tem que pagar de conta está aqui, nos 2.500. E aí te sobra, nos 30%, que são aqui, ó, nesses 30% que sobrou, deixa eu ver, você vai gastar aqui, que é 5.000, né, 30% vai dar R$ 1.500. Esses R$ 1.500, teoricamente, tem que sobrar. Aí você pega, o que é emergência, galera? É o fundo de emergência. Você pega aqui, você tem que montar o fundo, você está construindo. R$ 500 de fundo de emergência. Pô, demora pra caralho para montar o fundo de emergência. Porque se você ganha 5.000, existem duas técnicas de fundo de emergência. Vezes 3, vezes salário e vezes 6 vezes. Eu sempre gosto do vezes 6, tá? Eu tenho que dar mais garantia, demora mais, mas... O que quer dizer isso? Se você ganha 5.000, você tem que ter 15.000 guardado, né? Então, se você tiver... ó, vamos lá. R$ 500 dividido... Ó, R$ 15.000 dividido por 500... Ô, merda. 15.000 dividido por 500... Você vai gastar 30 meses... 30 meses para juntar o fundo de emergência. Um pouco menos, porque você deixa aplicado em renda fixa. Mas é isso aí. E você gasta quase 60 meses para juntar, né, 10 meses, 5.000, é isso mesmo. Gasta 60 meses para juntar o vezes 6. Então você pode juntar aqui, ó, 3 vezes pelo menos fundo de reserva. Por que você tem que ter o fundo de reserva, mano? Porque essas contas aqui, você sempre um mês ou outro você estoura, que aparece como uma emergência. Tá? Mas aí você está juntando 10% do seu salário ali só. Tá? Você não tem que ter isso aqui tudo de uma vez, mas você tem que juntar, você tem que ter o mínimo para você não investir e ter que tirar dinheiro do investimento. Os R$ 500 você coloca para investimento. Aqui sim, galera, a gente vai pensar em renda variável. Alguns de vocês gostam de pensar em fundos imobiliários, eu não gosto. Dá para aplicar aqui em CDBs, que é renda fixa também. Dá para aplicar um monte de coisa, tá? A gente escolhe o investimento lá depois, no futuro. Mas repara que você tem vida. E você só precisa juntar R$ 500. Esses projetos aqui, o que é isso? Eu utilizo isso, tá? Vou te dar uma noção. Olha só.
A gente estava falando isso aqui até final de semana com a Tati. A gente tem a X5, a Tati tem uma X5, e eu tenho uma Pajero Full. Eu gosto pra caramba do meu carro. A X6 eu vendi. Pensa num carro que eu não gostei, foi a nova. Então não gostei, tinha 4 mil quilômetros rodados, eu vendi ela. E eu tenho uma Pajero Full, eu sou apaixonado no carro. E aí a gente falou assim, Tati, vamos só mexer com troca de carro agora em 2024, né? Então a gente está em 2022, 2023, 2024. Em junho, julho de 2024, eu vou pensar em trocar de carro. Aí o que eu faço? Eu já sei que eu tenho quase 2 anos pela frente até eu trocar um dos 2 carros nossos. Né? Então eu vou botar um projeto aqui e vou colocar mais R$ 500 para o projeto troca de carro. Mas aí o projeto não precisa ser só troca de carro, né? Você pode ir juntando para fazer um projeto viagem. Pô, cara, eu vou viajar, então eu vou juntar dinheiro para viajar, para quando eu voltar tá tudo pago. Então você começa a fazer um planejamento sobre sua vida. Só que o que acontece, galera? É super interessante. O cara ganha 5 mil hoje. Quando ele começa, pela primeira vez, ele começa a me ver. Né? Aí ele fala, pô, tô ganhando 5 mil. Aí a regra é assim. Cara, eu ganho 5 mil, já estourei, porque eu tenho carro, casa financiado e estou endividado no cartão de crédito. Olha que absurdo, galera. O cara ganha 5 mil, só de financiamento, ele paga 3.500 acumulado. Ele se hiperendividou. Sobra 1.500 para ele ter os gastos do dia a dia. Mas os gastos do dia a dia dele é mais 3.500. Então ele já gasta 7 mil reais. Ele gasta 2 mil a mais. Então ele tem, na verdade, 2 mil de déficit por mês. E isso aqui é impossível ele fazer porque ele está endividado. Isso é o normal do ser humano. Tranquilo. A par do show. 99,9% das pessoas são assim. Elas não têm paciência. Quando entra nessa situação de gastar demais, ele não deve só 2 mil. É 2 vezes 12, seria 24. Só que os juros são hiper altos. Então, no final do ano, se ele ficar com esse déficit, não é 24. Chega a passar de 40 mil reais de dívida que ele tem por conta dos juros. Aí ele está pagando os juros. Pronto. Aí você vira 95% da população brasileira está quebrado. Mas olha que interessante. Até esse cara que está quebrado, que está gastando 7 mil, a partir do momento que ele passar num concurso público e começar a ganhar 12, a vida dele muda. Por que a vida dele muda? Porque vocês estão entendendo bem até aqui, né, galera? Isso aqui é bem denso.
Só que, e eu vou ter que interromper a aula daqui a pouco, porque eu não posso ficar muito tempo na aula não, senão embaça a cabeça de vocês têm que entender. Você entendeu a segunda situação aqui? Que o cara tá se fudendo, porque ele ganha 5 e tá gastando mais? Aí, se ele travar as contas dele, deixa eu apagar tudo aqui, ele travou as contas dele, né? Como é que ele tava? Como é que tava a vida do cara? A vida do cara tava assim. Opa, nessa segunda parte a vida do cara tava assim. Ele tava ganhando 5 e ele tava fudidão pagando 7. De repente, e aqui ele tava pagando 3,5 e aqui ele tava pagando 3,5 e não conseguia juntar nada para cá. E aí, galera, quando tá nessa situação, você tem que ir freando os gastos e tirando os juros de pouquinho, isso demora mais ou menos 1 ano para fazer, tá? E você tem que aumentar a sua renda, não tem para onde correr, aumentar a renda. Eu tenho alguns professores, por exemplo, o Leone é um exemplo, além de aumentar a renda que ele passou na PRF, ele ainda dá aula, então ele ganha o dobro. Então ele de super ferrado passou a melhorar. Então vocês têm que batalhar para buscar mais renda. E aí imagina que agora em vez de 5 eu coloco 12. 12 mil no cara que ganhava 5 e gastava 7. Vamos ver se fecha a conta? Ele gastava 3.500 aqui. Agora ele tem 6 mil para pagar as contas. Vai dar para pagar todas as contas, ainda vai sobrar, se ele não aumentar o padrão de vida dele. Tá? Ele tinha 3.500 de financiamento, ele estava furando o teto, que é 20%. Aqui vai dar 1.200, 2.400. Ainda ele está furando o teto aqui no planejamento, mesmo ganhando 12. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que se livrar de algum financiamento, ele vai ter que amenizar isso aqui para ele sair. Aqui nem ganhando mais ele resolve. Na técnica. Para ele poder financiar 3.500, ele deveria ganhar, se ele ganhasse 20, se ele ganhasse 18 mil, ele poderia ter um financiamento de 3.500. Por isso é que eu não tenho financiamento de nada. A minha casa não é financiada, minhas 2 casas não são financiadas, meus 2 carros, meus 3, né, que tem a Yasmin, não é financiado. A Tati não tem financiamento de nada. A única coisa que a gente tem são prestações no cartão de crédito pela obra que a gente fez em Boa Vista, que é o término da obra, que termina em dezembro ou janeiro. A Tati sabe melhor do que eu. Que está dentro do planejamento, mas nem isso eu gosto de fazer. É porque a gente gastou quase 6 milhões na casa e no final a gente optou em fazer mais dentro do planejamento do ganho e já sabendo que ia terminar no final do ano. Tá? Então isso aqui pode fazer, essa aqui dos 20% é dívida saudável, isso aqui é dívida não saudável, tem que resolver. Aí dos 12 já melhora, porque vira 3.600 aqui. Então você pode pegar 1,2 para investir a longo prazo, que aqui é longo, que é o que eu ensino para vocês, né? Eu gosto de deixar fundo de reserva em mercado de ações. Os projetos, você deixa mais 1,2, aí aqui pode ser um projeto de viagem, ó, pode ser projeto para você trocar de carro à vista. Cara, esse projeto aqui é muito legal, porque você começa a pensar em trocar de carro com 1 ano de antecedência, aí você não pula no financiamento. Você compra o carro à vista e sai do financiamento, porque você juntou o dinheiro antes de comprar. Quando você compra um carro, você compra e paga juros. Quando você junta o dinheiro, você compra o carro à vista mais barato e ainda não paga juros. Legal, né? Você deixa de pagar o juro e ainda economiza. Só que enquanto você está juntando dinheiro, você está ganhando, estão te pagando rentabilidade ainda. Então você ganha triplicado, tá? E você deixa mais 1.200 para fundo de reserva. Lembrando, é no mínimo 3 vezes de fundo de reserva. Então você vai ter que ter 36 mil paradinho na sua conta. Eu aconselho você deixar hoje no Nubank, muito legal. Vocês não precisam ter os 36 de uma vez, mas você tem que ir juntando. Então se você começasse hoje, você ia começar os 3 ao mesmo tempo. Você ia pegar os 30%, né, os 3,6%, que são 30% aqui, ia separando. Então, bom, entrei na PRF hoje, entrei na Polícia Federal hoje, entrei na Receita hoje, comecei a ganhar mais. Entrei nesse sistema. Você vai ter o seu fundo de reserva garantido, né? Aqui vai dar
para dar 36 mil, galera. 36... O Lustosa que faz conta de cabeça. Dividido por 1,2. 30 meses. Você vai gastar 30 meses. 30 meses dá 2 anos e meio, basicamente. Em 2 anos e meio você tem o fundo de reserva inteiro pronto. Você teria, na verdade é menos meses, porque isso aqui tem rentabilidade, tá? Então vai 2 anos aqui, porque vai juntando, você junta o dinheiro, você vai ganhando dinheiro em cima, né? Então vai dar mais ou menos 2 anos. Com 2 anos de planejamento aqui, você tem o seu fundo de reserva pronto, ok. Você tem projeto, ok. Pô, você vai ter 36 mil de projetos, cara. Aí você pode trocar o seu carro ou comprar um carro à vista, mais barato. Depois você vai subindo, né? Pra não ter... Você pode ou dar entrada no carro para pagar um financiamento mais barato. Hoje tem muito processo assim, projeto assim, de você pagar até sem juros, aí mas tem que estar dentro do nível ali de endividamento. E você vai investir um dinheiro. Esse aqui você não para nunca, esses 10% você não para nunca. Aí a galera fala assim, pô, Evandro, mas aí eu estourei, eu tô tão certinho que eu preciso de 36 mil de fundo de emergência, mas eu já passei. Então, eu tenho esse dinheiro parado, o que eu faço? Depois que você alcançou esse fundo de emergência, você pode parar de investir no fundo de emergência, porque já está aqui, e você joga para o investimento aqui a longo prazo. Então, você vai fazer o seguinte, você em vez de começar a guardar 1.200, você vai guardar 2.400. Evandro, o meu projeto já está pronto. Eu tenho um projeto de viagem, 2 viagens que eu quero fazer, o dinheiro já está guardado, só estou esperando o momento. O que eu faço? Para momentaneamente de guardar isso aqui e joga para cá. Você vai ter 3.600. Então, você vai ficar, aqui é onde fica rico. Você vai ficar rico mais cedo. Se você for mais arrojado, você vai pegar essa parte aqui e vai incluir também 50% do 13º salário. Você vai incluir aqui metade daquela parte que você recebe das suas férias, se você for servidor público. Você vai colocar aqui parte da renda extra. Às vezes você monta uma plataforma para vender infoprodutos na internet, ganha um pouquinho, mas ajuda. Você faz um serviço agregado para alguém, ajuda. O Gustavo Bongiovanni, que é meu aluno, ele é instrutor de APH de combate, então ele tem uma outra profissão, fora a Polícia Federal, ele bota parte do dinheiro ali. Quanto mais você juntar, mais rentabilidade você vai ser, mais rápido você vai ficar rico. Então, para chegar nisso aqui, galera, você tem que sair desse status que você está aqui e ir para esse status. Lembra o seguinte, sabe o David que está aí com a gente, que eu dei como exemplo? O David ganha R$ 1.800 hoje e ele tem que se virar aqui. Possivelmente, o David, com esse salário de 1.800, ele não consegue fazer isso aqui. E ele não consegue fazer isso aqui. O salário dele está dando só para gasto do dia a dia. É chamado salário de sobrevivência. Mas como ele convive muito comigo todos os dias, ele também não está endividado. Tá? Como ele não está endividado, o que dá para fazer? Ele tem os gastos dele planilhado, a Tati está até falando em planilha, né? A Tati falou assim, gente, faça uma planilha financeira com seus gastos visíveis e invisíveis, que eu dou no curso lá dentro, quem é membro já viu lá, tá lá, esse curso é importante fazer, tá mais pormenorizado, se você não é membro, vira membro para poder fazer o curso, tá? Evita a compra por impulso e mês a mês lancem tudo lá. Ajudará você a ter clareza de quanto você ganha e quanto estamos gastando. A Tati faz esse trabalho aqui em casa e ela faz com maestria, tá? É muito bacana, a Tati é muito 10 em cima disso. Aprendeu comigo, a Tati aprendeu essa cultura comigo e hoje ela reproduz, e isso é importante. Só que o David, galera, pensa como a cabeça do David funciona. Ele está com 1.800. Ele vai sair de 1.800 e ele vai para 12 mil daqui a pouco, que ele vai passar no concurso. Já sabendo como constrói isso, só que sai de 1.800 e vai para 12. Mano, ele vai ficar... Ó, o Luan Oliveira perguntou assim, o curso está onde, tio? Galera, eu tenho um curso que eu gravei chamado curso Standard. Tá muito bom, tá no Alu Você. É curso sobre finanças.
só para o nível Alô Você. Só que para todo mundo, você tem o programa de produtividade Performance 1 e tem a parte financeira lá dentro. Você tem a segunda temporada do programa de produtividade performance e tem o financeiro lá dentro. Você tem o método Evolua, que eu coloquei lá, e tem o financeiro. O Evolua está muito 10. Ele está o mais completinho lá, está o Evolua. Então eu explico bem dentro do Evolua lá. Você pode ir no método do Evolua e está lá. E para quem é jovem, muito jovem, que não tem renda ainda, tem o Evolua Jovem, que aí está mais simplificado lá dentro. Então tem para todos os gostos, galera. Tá? Você que é membro do canal, às vezes você não conseguiu dar valor à quantidade de conteúdo que tem lá dentro ainda, prático de mudança de vida mesmo. E eu vou reforçando nas lives aqui, tá? Esse ponto aí tá vencido, galera, que eu já tô com 43 minutos aqui, tá? Eu tinha separado, eu fiz até mais, sabe? Eu coloquei os 5.000 aqui, ó, e dei os exemplos, ó, de quanto você pode gastar. Se você está com 5.000, você só pode ter R$1.000 de financiamento. Você tem que ter 2.500 naquela planilha que a Tati falou para bater seus gastos dia a dia. E você teria R$1.500 para conseguir fazer isso aqui. Cara, ganhar pouco é tão ruim que com R$5.000 você só consegue fazer isso tudo aqui se estiver morando com a tua mãe. E tiver pouquíssimos gastos. Por isso que a regra principal é aumente seus ganhos, não aumente seus gastos. Frases do tipo, seu padrão de vida aumenta automaticamente enquanto aumenta seus gastos, é isso mesmo, é a realidade, mas não precisa ser na mesma proporção. Você pode aumentar em 100% o aumento dos seus ganhos e você acompanha com 40% o aumento dos seus gastos. Sempre vai dar certo, tá? Tem que ter controle emocional, galera. Por isso que eu falo que é mais controle do que outra coisa. Tem que ter um degrau, tá? Amanhã a gente vai começar a bater operações de crédito errada, tá? Puta, compra de carro, aonde você perde dinheiro. Hoje foi mais ou menos como a gente se organiza. Amanhã a gente vai como a gente perde dinheiro, tá? É assim, galera. Para quem está chegando hoje, vai tentando quem